Olá para você que é leigo e não me conhece, meu nome é Dear Breacher. Se você não me conhece no Instagram, é hora de você entrar no Instagram e digitar Dear Breacher. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você também não se inscreveu, não faça a mínima importância. Afinal, isso daqui que eu tô fazendo é para pessoas que têm um pouquinho de QI, querem aprender um pouquinho mais, não para esse estático de merda que compra um monte de coisinha e acha que pode falar alguma coisa de operador especial. Opa, falei. Olá para você que não me conhece, meu nome é o Hulk do Dear Breacher. Se você não conhece meu Instagram, é só entrar em Dear Breacher. Se você não conhece os volantes, é um colega meu do Pernambuco, um cabeça chata, comedor de calango, um brotherzão meu. Entra lá, dá um apoio para ele, o Against Terrors, o 01 Guys. E estamos aqui trazendo mais um episódio, lembrando das pessoas que dedicaram suas vidas em transformar um impossível numa real forma de ação. Estamos aqui cobrindo as tropas de choque do Império Germânico na Primeira Guerra Mundial, os Sturmtruppen, que traduzido por Stormtroopers ou tropas de choque, que deram nome àquelas tropas regulares do Império Galáctico da saga Star Wars, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente sabe que serviu de base. Apesar do contexto nacional-socialista que surgiu na Alemanha anos depois, essas tropas a gente está dedicando a elas um pouquinho para falar a respeito desses homens que deram a vida por algo maior. Deram a vida pelo Império Germânico. Se a Alemanha virou nazista depois, isso não é problema deles. Apesar da formação do Freikorps mais tarde. Mas, enfim. Se você quiser continuar na ignorância, você entrou aqui no Dear Breach achando que você ia ver drop. Pra você ficar comprando coisinha pra aparecer Taticu, você entrou na página errada. Se você quiser ver isso, você vai naquelas outras páginas que paga de não convencional, mas não passa de mando de moleque de 15 anos de idade que compra uns air fofo, sai por aí comprando equipamento tático de air fofo e não fica parecendo o SEAL Team, mas, né, querendo ou não, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E perdendo muito tempo falar desses merda que não merecem nem um pouquinho de atenção, vamos voltar a falar dos Stormtroopers, que esses sim são os heróis do dia. E sem mais nem menos, a escolha da música de hoje foi Stormtroopers, da banda Sabaton, que se é uma banda melhor em retratar a memória daqueles que deram tudo por algo maior, é essa banda. Nada melhor que essa música de hoje. New doctrine in combats explode. As fast as lightning, there's no time to mourn. A glimpse of the future, a blitzkrieg is born. Strike at 0 hour, with overwhelming firepower. They're fueled by the fear in their enemy's eyes. It's a shock troop infiltration, a fast violent escalation. Out of the trenches, the stormtroopers rise. Atacar na hora zero, com uma força de fogo devastadora. Eles eram alimentados pelo medo no olhar dos seus inimigos. Uma infiltração de tropa de choque. Uma rápida e violenta escalada. Por fora das trincheiras, os Stormtroopers se levantam. Realmente, não tem banda melhor para descrever como esses operadores agiam. Que nem eu disse no podcast anterior sobre os Arditi, o termo operações especiais foi surgir muito tempo depois. Alguns historiadores falam que a primeira tropa de operações especiais realmente foi os comandos em 1940 pelo coronel Dudley Clark na Inglaterra, durante o contexto da Segunda Guerra. Entretanto, há discordâncias e eu vou trazer aqui o porquê. Entretanto, o nome que se tinha para essas tropas eram tropas de choque. Que nem para quem jogou Halo usou o DST. Um exemplo pífio, mas tem uma galerinha aí que só entende de videogame, então falar de maneira pífia. Porque se eu for falar para crescer com quem tem que crescer, com quem é de verdade, ou ler um livro, o pessoal não vai entender. Aqui estamos em 1916. As trincheiras do fronte ocidental chegaram no impasse. Ano da invenção do Mark I. Primeiro tanque. Cada força tentava criar uma maneira diferente de quebrar esse impasse, as trincheiras inimigas. As trincheiras cada vez mais sofisticadas,
tecnologias mais sofisticadas, técnicas mais sofisticadas, estratégias mais sofisticadas. E o ano estava chegando ao fim. E nenhum lado estaria disposto a continuar enviando tropa atrás de tropa para gastar vidas humanas em cima de metralhadoras e artilharia inimiga. Como eu falei, criação do tanque. Os franceses e britânicos criaram o tanque, o Renault e o Mark I. E os alemães aprimoraram sua infantaria, criando assim as tropas de choque, os Sturmtruppens. A gente percebe que o matadouro que foi a Batalha de Verdun, na França, mudou a cabeça de uns comandantes por parte dos franceses em sua pequena minoria, mas por grande parte os alemães, que começaram a repensar de forma maior a infantaria e suas táticas e estratégias no campo de batalha. O capitão francês André Lafargue foi um dos primeiros a escrever como uma pequena unidade, como é que era a vida nas trincheiras para uma pequena unidade, como essa pequena unidade de membros da infantaria deveria agir, como esses pequenos grupos deveriam agir de forma independente, um pouquinho desconexo do grande comando, no combate em larga escala. O que por parte dos aliados acabou sendo ignorado suas escrituras. Como eu disse, a adoção dessas estratégias por parte dos franceses foi mínima, pequenos grupos. Entretanto, contudo, todavia, os alemães capturaram suas escrituras. E combinada com as suas experiências no campo, suas táticas, desenvolveu assim o destacamento de assalto, o primeiro batalhão Sturm, o primeiro batalhão de choque, entrando em combate no campo em março de 1916, consistindo assim de 2 companhias de pioneiros equipados de placas, de escudos e capacetes de ferro, o Stahlhelm, com aquela proteção a mais, e algumas vezes a gente vê em fotografias, e assim, junto, uma companhia de rifles como suporte, equipados com uma peça de artilharia de 37mm, mais móvel. Ainda assim, a primeira vez destacados em combate, eram muito cedo para saber realmente a efetividade desse grupo destacado. Mas ainda assim, a ideia estava começando a surgir. E ainda assim, o nascimento de fogo real dos Stormtroopers não foi no fronte ocidental, mas no oriental. Aqui temos o contexto das novas táticas por parte dos russos na ofensiva de Brusilov, onde eles conseguiram quebrar o cerco alemão. Suas táticas de artilharia massiva em pontos estratégicos, onde a infantaria, por parte de pequenos grupos de unidades de choque, atacariam, começaram a ser notadas e desenvolvidas pelo capitão alemão Willy Rohr, nascido em 1877 e falecido em 1930, capitão da 3ª Companhia. E esse capitão por si só já era reconhecido pelas táticas de tropas de choque, conhecido pela retomada da... Eu vou falar devagar isso aqui. Hartmann-Weilerkopf, em 1915, e por parte do 5º Exército na Batalha de Verdun. Junto de outro oficial chamado Redemann, eles escreveram as doutrinas de pequenas unidades táticas. O que eles notaram foi que as tropas em si tinham mínimo e insuficiente treinamento com armamento e faltava cooperação entre unidades como um elemento maior. As novas unidades de choque seriam rápidas, móveis e flexíveis ao aproximar do inimigo. O timing preciso operacional era a chave para o sucesso, para a máxima efetividade no combate. De início, eles precisavam de dois tipos específicos de infantaria alemã, como foi o Zerdit,
para conseguir construir o coração dos Stormtroopers. Primeiro, nós temos o corpo de Jägers, da tradução de caçador em alemão. Eles eram infantaria leve, tradicionais, especializadas em combate na floresta e em ambiente selvagem, e combatiam e operavam em pequenas unidades. Eles haviam um comando descentralizado e eram extremamente habilidosos em armamentos. Eles eram a ideia ideal de escolha para os Stormtroopers. E logo nós temos os pioneiros. Como os Jäger, os pioneiros, eles eram experts em armamento e haviam expertise também por parte de táticas de pequenas unidades, um comando descentralizado. Mas, entretanto, a sua característica mais voltada para engenheiros de combate, que nem eu cito muitos soviéticos na Segunda Guerra, era quebrar as linhas inimigas, o breacher, e na arte de lançamento de granadas, o que os tornavam únicos no trabalho de acabar com defesas fortificadas do inimigo. Assim, o seu treinamento, além da expertise em armamentos e equipamentos e táticas, eles aprenderam como os seus inimigos reagiriam aos seus assaltos, como eles moveriam pelas trincheiras e como prevenir uma resistência de ser formada. As novas formas de treinar o soldado, da qual eu sempre falo aqui, Didi Hor e Hedemann, maximizaram a sua efetividade em campo, os tornando um dos seres mais letais da Primeira Guerra. E ainda assim a gente tinha requerimentos necessários para você poder servir nessas unidades de elite. Os soldados, por exemplo, não podiam ter mais de 25 anos de idade. Eles tinham que estar bem fisicamente e mentalmente. Serem solteiros, né? Afinal, era extremamente perigoso o serviço deles. Serem não só fisicamente bons, que eu falei, mas no nível atlético. E a maior característica de todas, a violência, a agressividade. Eu falo, a violência só não resolve quando ela é pouca. Essa era o fator chave na nova doutrina de tropas de choque. Era vital que o operador sempre fosse o primeiro a tomar a iniciativa, o primeiro a ter atitude no combate. Mas uma coisa que acaba sendo despercebida por parte dos historiadores, que foi uma mudança radical dentro da questão militar, de liderança dentro da cultura militar Prússia do antigo estilo, né? É que eles quebraram, meio que revolucionaram essa nova forma de liderança em pequenos grupos, da qual a maneira antiga do Império Prússio era muito estrita e regulada para manter a cadeia de comando, da qual as ordens sempre vinham do alto comando e os oficiais menores, junto dos seus de outros superiores e supervisores, iam ajustando os grandes assaltos. Entretanto, os Stormtroopers, para conseguirem ser eficazes, teve que mudar tudo. Os oficiais menores tinham que ter o poder de fazer as próprias decisões. Tinha que ter essa liderança descentralizada. O que eles chamavam de Führen nach Direktive, que seria liderando através de comando direto, e Auftragtaktik, táticas e missões. Tudo sem coordenação do alto comando. O que a gente se tratando do Primeira Guerra Mundial, que é a última grande guerra entre impérios, eram pensamentos extremamente revolucionários e que muito se bateu de frente. A Primeira Guerra Mundial, para quem não entende muito bem o contexto, foi ver uma guerra para mudar o mundo. Não só a questão da brutalidade da guerra, que a gente vê de forma romântica em filmes e livros,
mas também a formação de impérios. A mudança militar que se teve. Se você vê, é uma questão tola, mas ainda assim essencial por parte de uniformes. Veja a mudança que se teve em 1914 até 1916. Uniformes brilhantes que representavam as cores do Império. Naquela época que as pessoas faziam, os exércitos faziam ataques coordenados e andando lado a lado. Surgiu-se a metralhadora, surgiu-se tanques, as cargas de cavalaria se tornaram ineficazes. Tanto é que o próprio lenda da Primeira Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, era um oficial de cavalaria quando a cavalaria deixou de ser o centro das atenções e acabou virando só logística. Ele falou, foda-se, vou virar aviador. Esse cara era foda. A gente saiu daquela coisa das guerras napoleônicas, das guerras do século anterior, que tudo sob comando, até para atirar tinha que ser sob comando, para os primeiros grupos de operações especiais do mundo surgindo, onde a proficiência do operador era a chave da questão. Primeira guerra da era moderna, da era contemporânea. Os Stormtroopers mais tarde se tornaram a elite da elite, sendo escolhidos a dedo pela proficiência do operador em companhias exclusivas onde se treinavam. E, por conta da característica de serviço extremamente perigoso, eles proviam de mais tempo fora do front e recebiam maiores rações. Afinal, nada mais justo, né? Porque suas missões eram extremamente perigosas e a chance de morrer, a porcentagem de mortes era muito alta. O general Erich Ludendorff encorajou o seu destacamento em todas as divisões germânicas. Eles acabaram evoluindo, recebendo um budget, receberam lança-chamas, morteiros e trincheiras, granadeiros, os destacamentos de granadeiros. E o general Oskar von Rutier acabou dando seu nome para as táticas de infiltração de Rutier, o que combinava o uso surpresa e preciso de artilharia com ataques relâmpagos bem movimentados. Diferente dos Ardite e mais parecido com a sua contraparte aliada, dos incursores, raiders, seria traduzido, os trench raiders, eles não eram atarefados de capturar e segurar as trincheiras. Eles eram equipados de forma leve, mas armados até os dentes, com muita munição e muita granada. E no geral eles preferiam operar com a versão carabinera do Mauser-Gewehr 98, o que acabou virando o padrão mais tarde na Segunda Guerra Mundial. Afinal, as armas da Primeira Guerra Mundial eram rifles que com uma precisão que pro alto comando tinha que chegar aos 1000 metros. Você via rifles extremamente longos, e no caso eles acabavam preferindo a versão carabina. E pistolas de disparo rápido, como a Mauser C96. Gostavam da Madison, metralhadora leve, que inclusive até hoje no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, é aquela lá que o carregador vai por cima, não é a Bren britânica, é aquela lá que está no Rio de Janeiro sendo operada até hoje em alguns lugares no Brasil afora. E a Schmeisser MP-18, a primeira submetralhadora do mundo. É até curioso ver as divisões especiais de granadeiros, os caras com o torso cheio de granadas. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. Além do saco de granadas que eles carregavam debaixo dos braços, o torso cheio de granada. Como eu falei, a maneira que eles operavam com granadas, rifles, morteiros, pequenos morteiros e pequenos canhões, eles eram treinados para usar todas essas armas em combinação, como um elemento único. E além disso, eles eram estudados nas armas do inimigo,
para que pudessem operar com elas assim que capturassem e usar contra o inimigo. Uma tática comum que eles utilizavam era chegar no inimigo de maneira furtiva, muitas vezes no escuro da noite, muitas vezes na neblina. Cortar o arame e esperar um ataque violento surpresa de barragem de artilharia. E na confusão, emergiam de locais que estavam escondidos, aproveitavam dessa surpresa no ataque e atacavam diversos pontos específicos na defesa dos inimigos. Mas não para ocupar as trincheiras, as linhas de trincheira inimiga, mas para engajar o inimigo em massa, empurrar cada vez mais o inimigo para longe, circulando e confundindo o inimigo, empurrando cada vez mais o inimigo pelas trincheiras, dizimando seus flancos. E só assim, então, as tropas regulares de infantaria do Império viriam e ocupariam as trincheiras e destruiriam as linhas de defesa inimiga. Por 1916, mais de 30 unidades treinaram e integraram os batalhões de tropas de assalto nas suas forças, do Vosges até o fronte na Romênia, em Cambrai, Caporetto. A efetividade dessas tropas era, no mínimo, de ser reconhecida. E, curiosamente, Kaiserschlacht, a ofensiva de primavera alemã de 1918, foi uma das últimas ofensivas da Primeira Guerra e foi uma das mais bem-sucedidas dos Stormtroopers. Eles simplesmente quebraram as defesas aliadas por toda a linha de trincheiras nas últimas horas da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, a doutrina de Stormtroopers sobreviveu ao final da guerra. O grupo paramilitar Freikorps, que surgiu durante a República de Weimar, no pós-Primeira Guerra, utilizava grande parte de ex-Stormtroopers e do seu imaginário popular. E mais tarde, Adolf Hitler criou a SA, a Sturmbannbataillon, matei o alemão aqui, que mais tarde deu origem à SS, né? A Schutzstaffel. E mesmo assim, grande dessas táticas de doutrina que foram pioneiros na Primeira Guerra Mundial, de pequenas unidades, ainda assim são ensinadas até hoje por todo mundo. Exemplo que eu dou, o livro Ataques de Infantaria, de Erwin Rommel, general da Segunda Guerra Mundial, a Raposa do Deserto, ainda hoje é ensinada nas academias oficiais dos Estados Unidos. E nisso, como eu havia dito anteriormente, nós temos a ofensiva da primavera de 1918. Para a gente relembrar algumas coisas, o general-chefe do exército alemão, Erich von Falkenhayn, chefe do exército entre 1915 e 1916, ainda vivia preso naquela doutrina velha do campo de batalha imóvel, na qual todo quadrado de território, cada metro de território importava, e se fosse perdido tinha que ser reconquistado de imediato. O que acabou lidando por resultar em muitas perdas por lado alemão, porque não havia flexibilidade para certas coisas como elevação de terreno, até mesmo posições de defesa inimiga fortificada, da qual havia maior emprego de metralhadoras e até mesmo de artilharia. E até mesmo tirar essas tropas de
mais vulneráveis fora do alcance inimigo e usar terreno mais favorável. São realmente doutrinas muito antiquadas. Que eu falei, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra para mudar tudo. E tudo veio a mudar em Verdun, onde a carnificina levou vidas de batalhões inteiros pro saco. E depois de ver a carnificina que foi Verdun, o alto comando se tocou que para conseguir alguma vitória mais para frente era necessário repensar todo, aproximar tático, a maneira de enfrentar o inimigo com as táticas, com novas táticas. Ludendorff, por exemplo, aprendeu que no fronte oriental, o terreno em si não era importante, mas a capacidade de violência, a capacidade de fogo era. E ele instruiu não só os sargentos, a gente está falando numa época que só os oficiais comandavam alguma coisa, e até mesmo líderes de grupamentos, de pelotões, só nova linha de pensamento no comando de táticas. Em 1917 ele escreveu Os princípios de comandamento na batalha defensiva e posicionamento no combate. Em 1918, o posicionamento e ataque da guerra. A expansão territorial russa mostrou os limites na capacidade operativa no combate. E apesar disso, as táticas que eram ensinadas por parte da Alemanha eram eficazes, só que de forma alguma eles iam conseguir aniquilar a Rússia estando presos em combate em dois frontes. Até mesmo contra a Romênia, que querendo ou não era lá aquele exército, era mais um caso de maniabilidade no combate, questão de saber recolocar as tropas, questão logística. Eles não conseguiriam aniquilar seu exército. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Antes de 1914, a palavra breakthrough, de quebrar as linhas inimigas, não era escrita em nenhum livro de doutrina militar. Porque, querendo ou não, as doutrinas, a maneira que eles pensavam a guerra, ainda estava muito preso da maneira de atuar de maneira muito lenta com as tropas para conseguir funcionar esse pensamento de quebrar as linhas de defesa inimiga. Porque eles ainda pensavam em questão operacional de exércitos massivos, movimentos grandes de exércitos que já não estavam sendo mais possíveis com o avanço da tecnologia, as táticas de inimigas, o uso da metralhadora, os tanques, a guerra de trincheiras. Pelo menos não por parte do fronte ocidental. E ainda assim, quebrar as linhas de defesa inimiga era exatamente o que o Ludendorff queria alcançar. Breaching the enemy positions. E para ele conseguir alcançar isso, ele precisou da expertise de dois grandes homens. Oskar von Rutier, utilizando as táticas de avanços, de ataques precisos nas linhas de defesa inimiga dos Stormtroopers, e de George Bruckmüller, um genialista, um gênio, quando se trata de artilharia, que desenvolveu por conta doutrinas de artilharia específicas para os Stormtroopers, para conseguir funcionar com eles, onde ele mapeava e registrava de forma anteriormente locais específicos nas linhas de defesa dos inimigos, diferente dos aliados que atacariam de maneira massiva e concentravam a sua artilharia em cima desses pontos. Porque ele não acreditava que destruir uma linha de defesa inimiga era possível, mas neutralizar e incapacitar sim. Separado em 3 partes, a primeira fase consistia
de meia hora de bombardeio em cima de locais onde havia concentração de tropas e locais onde havia comunicação inimiga, postos de comando. E jogando gás inimigo em cima dessas tropas. Gás letal. A fase 2 eram 2 horas e meia, mirando em cima de toda e qualquer peça de artilharia inimiga que foi fotografada anteriormente por reconhecimento aéreo, ou que havia tirado de volta. Era uma combinação de 50 por 50-50, né? 50 por 50. Gás e ogivas autoexplosivas em cima do inimigo. E a fase 3, que consistia de grande parte por ogivas autoexplosivas, mirando tanto na infantaria quanto na artilharia. E uma barragem massiva chegaria perto do final dessa fase, na qual a infantaria germânica já estaria avançando em cima do inimigo. E havia também o que os alemães chamavam de Bundesteaser, na qual a gente havia gases, ogivas com gases azuis, da cruz azul, cruz verde e cruz amarela. Cruz azul não era persistente e não letal. A cruz verde era não persistente e letal. E a amarela era persistente e letal. O que a gente tem com isso? Essas táticas de artilharia, para funcionar junto com os Stormtroopers, elas funcionavam da seguinte forma. Era atirado um avanço das tropas a azul e a verde. Porque até as tropas chegarem, já havia dissipado. A amarela era jogada na retaguarda do inimigo ou nos seus flancos, para conseguir diminuir ou até mesmo eliminar os contra-ataques. E ainda assim, as táticas de artilharia alemã, como não é o foco daqui, não vou entrar tanto assim, tiveram que ser reestudadas de maneira defensiva e ofensiva. Mas, voltando para essa tática que a gente está falando, eram todas muito bem camufladas e elas só eram mostradas, só era retirada a camuflagem das peças de artilharia no último segundo antes do ataque. As táticas que a gente está falando aqui não era necessariamente para destruir o controle inimigo, para destruir as defesas inimigas, mas destruir a capacidade do inimigo controlar a situação, se comunicar e se organizar. Essas táticas, da qual a violência, a surpresa e a velocidade são essenciais. Haviam aviões, inclusive, feitos justamente para ajudar nesse propósito, que eram menores, com bombas menores do que aqueles grandes bombardeios, tinham proteção blindada a mais, eram mais lentos que os caças, mas mais rápidos que os grandes bombardeiros, vamos falar assim. Justamente para distrair o soldado inimigo no momento, eles voavam muito baixo, eles distraíam os soldados inimigos no momento que eles deveriam estar prestando atenção ao inimigo que estava na sua frente. Exemplos que eu posso citar, históricos: o assalto em Riga e o contra-ataque em Cambrai. Mostraram a eficácia dessa tática em cima do inimigo. Foram essas táticas que foram utilizadas no final da guerra, na ofensiva de primavera de 1918, o Kaiserschlacht. Táticas essas que, como na música do Sabaton diz, surgiram, mantiveram-se nos livros de comandos estratégicos até a Segunda Guerra Mundial, na qual a gente vê a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Se você escutou até aqui, agradeço você. Peço
que me siga no Instagram. Se você não quiser seguir, problema seu. Se inscreva no YouTube. Se você também não quiser, problema seu, decisão é sua. Mas se eu pudesse falar alguma coisa, sejam mais meticulosos nas suas ações, mais críticos nas suas ações e cuidado com quem vocês enaltecem nas redes sociais. A história de quem eu tô trazendo aqui é real. Nenhum desses caras aqui pediram pra ter uma guerra. Mas eles foram e deram o seu melhor. É isso que a gente tem que ter em mente todo dia. Não que a gente vai comprar um platezinho da Crap Precision numa certa supply aí e vou me achar o bambambam. A morte vem pra todos. Guerra na Ucrânia aí tá ali como prova disso. Um monte de cara bem equipado morrendo pra porra de uma granada presa num drone feita de gambiarra. Então agradeçam e orem por Deus todos os dias. E aqui mais um episódio num podcast sem nome. Aqui quem falou Hawk the Breacher e adieu, goodbye, auf Wiedersehen.